Sim, Pai. Sim, Pai. Amém. Sim, Pai. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 até o finalzinho do capítulo, que é o versículo 13. Três versos apenas. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Esse é o momento em que Paulo está registrando algumas considerações a partir da visita de Timóteo, ali e tem algumas instruções que ele deixa à igreja de Tessalonicenses. Mas o texto eu quero destacar mais o versículo 12 e o versículo 13, de forma breve. Começa assim o versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Muito bom esse texto, porque ele tem alguns aspectos que nos desafiam. O primeiro aspecto que eu quero destacar é quando fala sobre o Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos faz crescer. Então, ponto inicial, se nós queremos crescimento espiritual, nós temos que estar baseando a nossa fé, a nossa vida na pessoa de Jesus. Não tem crescimento sem que seja dessa maneira. Paulo está descrevendo, e o Senhor vos faça crescer. Mais uma coisa interessante, ele também produz, a pessoa de Jesus Cristo produz em nosso meio um padrão de relacionamento afetivo em amor. Então, e aumente no amor uns para com os outros. O segredo da igreja sempre foi o amor. Eu já falei isso aqui uma vez e volto a repetir. Todos os momentos, os ápices nas provações dos discípulos, eles foram desafiados a amar a Deus sobre todas as coisas. O grande mandamento, que é o mandamento que nós temos registrado ao longo de toda a Bíblia, é amar ao Senhor, nosso Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então vejamos que Paulo está chamando a atenção à igreja, a um padrão de empatia, de relacionamento, que o amor precisa crescer. Qual que é a tendência natural dos homens? Se tornarem individualistas. Cada um vive ao seu canto, vive do seu jeito. A igreja é exatamente o oposto da sociedade, exatamente o oposto. Enquanto que cada um está vivendo do seu jeito, a igreja está propondo todos nós vivemos iguais. Porque se nós temos um padrão de fé, um padrão de conduta, uma forma pela qual Deus quer que nós vivamos, é porque nós temos que viver iguais. Isso não estou tratando aqui do aspecto de alimentação, né, de recurso financeiro, não, mas de propósito de vida. A base da nossa vida tem que estar igualmente estabelecida na pessoa de Cristo. Continuando ali, depois desse destaque, né, onde que fala o amor uns para com os outros, vejamos que Paulo chama a atenção desse sentimento para com ele, porque grande parte dos servos de Deus sofreram, muitas vezes foram rejeitados, foram excluídos das igrejas, em virtude das exortações, das pregações. Então Paulo se coloca como objeto do amor da igreja. E agora chega o versículo número 13. A fim de que o vosso coração, confirmado em santidade, é isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, a suma de tudo isso é que nós tenhamos o nosso coração confirmado em santidade, separado desse mundo, isento de culpa, ou seja, que não tenha algo que venha nos acusar. Diante de quem? Do Pai, no nosso Maranata, no hora vem Senhor Jesus, na esperança da volta de Cristo. Então Paulo, ele traz 3 grandes princípios básicos, né, que eu estou destacando com os amados irmãos. O primeiro, baseado no Senhor, o nosso crescimento, ele é baseado no Senhor. O segundo é a estrutura desse crescimento, é
um laço de amor entre o corpo de Cristo. E o terceiro é a expectativa da volta de Cristo, ou seja, propósito comum. Nós estamos agora olhando para frente, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, que Deus nos abençoe com essa breve palavra, mas nós vamos passar agora o tempo de louvor.
Podemos assentar? Queremos dar nesse momento a oportunidade, se os irmãos têm algum pedido ou algum agradecimento, para que intercedamos nesse momento diante do Senhor. Fala, jovem. Que bom que a Maria Alice melhorou, né? Que bom. Mais alguém? Melhor. Uhum. Aham. Orientando, sim. Mostrando a direção, com certeza. Uhum. Vamos continuar orando, né? Aham, que isso, com certeza. Mais algum? Então, nossa filha, amanhã completa mais um ano de vida. Mais 29 já. Eu começo a ficar velho quando eu falo a idade dos filhos. Mais algum? Saúde da dona Irene. Então vamos orar, irmãos. Um irmão que sentir o desejo, conosco conduz a Deus em oração e eu farei a segunda oração. Sim. Sim, ó Pai. É verdade, Senhor. Sim, ó Pai, é verdade. Sim. Sim, ó Pai. 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 Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Grandioso Deus, eterno Pai, como é bom estarmos aqui reunidos com esses amados irmãos. Agradecemos porque Tu tens ouvido as orações das crianças e quando nós vemos a recuperação é porque o Senhor tem cuidado. Agradecemos, ó Pai, porque Tu tens nos dado o privilégio da vida e quando completamos mais um ano de vida é porque é o Senhor que tem nos dado. Sabemos, ó Pai, que os nossos corpos sofrem debilidades e precisam de saúde. Por isso nós intercedemos por tantos que aqui têm sido lembrados já ao longo do tempo, que necessitam de saúde. Ó Pai, Tu sabes porque muitas vezes a idade traz sobre nós um fardo, um jugo, um desgaste. Por isso nós Te pedimos para aqueles que já têm idade mais avançada, que o Senhor restaure, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ajude e alegre os seus corações. Também, ó Pai, nós temos tantas coisas diante de nós que precisamos da Tua direção em nossos negócios, aonde haveremos de estabelecer as nossas atividades, para que
orientados pelo Senhor, nós não erremos em nossas decisões. Por isso nós te pedimos por estes que assim necessitam, ó Pai, da direção do Senhor, para que tanto em suas atividades, quanto no seu estabelecimento, quanto naquilo que o Senhor mesmo há de conduzir, sinta que a boa mão do Senhor é que tem feito isso. Use, ó Pai, das nossas vidas, use daqueles que assim estão nesta sociedade que vivemos, para nos tornarmos mensageiros, atalaias do Senhor, e pela forma de vida que temos, também possamos atrair outros a viver como vivemos. Ó Pai, tenha misericórdia desta igreja, tenha misericórdia de cada um que aqui está. Obrigado por estas vidas preciosas, Senhor. Mas ajude que outros também venham congregar conosco. E assim, unidos, louvemos o Teu nome, exaltemos ao Senhor. Tenha misericórdia, Pai, nos ajude, é o que nós te pedimos. Nós te louvamos por tudo, intercedendo e agradecendo por todos os benefícios que nos tem feito. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Irmãos, vamos começar o nosso estudo? Todo mundo animado aí? Então, capítulo 3 é considerado o capítulo da polêmica. Por que polêmica, né? É o capítulo da queda do homem no pecado. É o capítulo que muda a história da humanidade. Até então, capítulo 2, o homem criado por Deus, segundo a sua imagem e semelhança, com a perfeição de Deus nele, no homem. Deus não faz nada que não seja perfeito, então o homem tinha a perfeição de Deus nele. Então todos esses elementos são percebidos no capítulo 2, certo? Alguma dúvida do capítulo 2, se vocês fizeram releitura em casa? Tudo certo? O professor é ruim ou é bom? Porque quando ninguém fala nada, o professor é muito ruim ou é bom? Eu quero trabalhar com os irmãos segundo o aprendizado. Então, se percebe que está muito, fala, pastor, tem que voltar. Eu volto sem pingo de problema. Eu me lembro de uma aluna que uma vez me fez eu dar 5 vezes a mesma aula, e eu dei 5 vezes a mesma aula. E a hora que ela falou assim, entendi, aí eu caí de joelho na frente da classe. Falei, graças a Deus, conquistei a meta. É uma seminarista, hoje trabalha com a gente ali, né, a Angélica. Mas vamos aqui voltar. Então, o capítulo 2 explica muitos acontecimentos. Mostra como Deus fez, mostra que Deus termina a criação no 6º dia, descansa no 7º dia, cria o jardim do Éden, coloca o homem ali no jardim do Éden. Esse homem recebeu o fôlego de vida de Deus, então ele passa a ser um ser eterno, como Deus é eterno, isso é muito importante a gente guardar. Né? O homem dá nome aos animais, e Deus já destaca que a solidão não é algo bom para a humanidade. Então, antes da queda, a solidão não é bom. E se você for observar, ao longo da história da humanidade, sempre nós tivemos problemas relacionados à solidão. Sempre. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso em que o meu tema era destacando os principais problemas da humanidade. E eu destaquei a solidão como sendo a essência das maiores situações que envolvem as depressões e as ansiedades. Por quê? Porque a pessoa se sente sozinha, às vezes, no meio de um monte de gente. Né? Tem um monte de gente e ela ainda se sente sozinha. Então, Deus já falou que isso não é bom. Por isso, ele criou quem? Eva logo em seguida. Trouxe Eva, agora é o finalzinho da nossa aula, e Adão era consciente de que Eva era tirada dele. Então, em parte, tem aqui uma lição muito boa, que foi que eu deixei presa, né? Eu deixei assim, amarrada para a aula de hoje. Uma lição muito boa, porque quando Adão entende que Eva foi tirada do seu corpo, estabelece um princípio do relacionamento conjugal. Porque a ordem de Deus é que o marido ame a sua esposa como o seu próprio corpo. Porque ninguém que ama o seu corpo vai fazer mal para ele. Então vejamos que essa consciência já veio lá no começo. Por quê? Porque Eva foi tirada do corpo de Adão, e ele era consciente disso. E agora então, ele tem que deixar pai e mãe, ele tem que ser autoridade sobre este relacionamento, e ele então tem que desempenhar um vínculo de afeto como se ele estivesse amando a si mesmo, amando a esposa. Então, esse relato está ali
no finalzinho do capítulo, né, no capítulo 2, quando no versículo 23 fala, esta afinal é ossos de meus ossos e carne da minha carne. Ela foi retirada de Adão e assim Deus a fez. Logo no versículo 24, nós temos então a ordem administrativa. Deixe o homem pai e mãe e una-se à sua mulher, ou seja, ele agora é o cabeça. Culturalmente falando, né, é esse o princípio. Eu já vi obreiros falando invertido, né? A mulher tem que deixar pai e mãe unir-se ao seu marido. Não. Não é esse o princípio. O princípio é de administração, é de liderança. Então, é o homem que tem que se desligar do governo do pai, porque ele tem que governar a sua casa. É isso que a Bíblia está falando. Né? Então, às vezes, já está se invertendo os valores. Ah, não, porque a mulher é o vaso frágil, então ela tem que se ligar. Gente, não é isso. Ela, sendo vaso frágil, está relacionada ao versículo anterior. Por quê? Porque se ela é retirada do homem, o homem é responsável para cuidar desse vaso frágil. E pronto. A ordem é bíblica. Então, é uma percepção administrativa. Versículo 25, ele relata um outro problema. Qual que é o outro problema? Não é problema em si, né? Qualquer outra situação. Ambos estavam nus. Um e o outro estavam nus. O homem e sua mulher estavam nus. Mas a nudez é pecado? Calma, não respondam. Deixa eu trabalhar um pouco aqui para não trazer um conflito rápido com os irmãos, né? Por quê? Quando nós trabalhamos com nudez, no elemento da criação, tudo está diante dos olhos de Deus. Tudo está diante dos olhos de Deus. Então, a nudez em si trata da maneira pela qual Deus realizou a sua obra e apontou em perfeição. A nudez é algo que não faz parte da prática humana nos dias atuais. Por qual motivo? Agora nós vamos entrar nisso no capítulo 3. Então, se isso é algo que passou a trazer para nós uma mudança de comportamento, a pergunta bíblica, por que que o homem então mudou o seu comportamento? Por que que foi colocado algo que anteriormente não existia? Ambos estavam nus e não se envergonhavam. A palavra nus aqui, estavam descobertos. Não tinha nada para impedir a visão de quem ele, do corpo deles. Porque o corpo humano é belo na forma que ele foi criado. Nós temos a tendência de estragar, mas na maneira pela qual Deus criou, ele é belo. Então agora a gente vai entrar no capítulo 3. Então, a autoridade, versículo 24, a autoridade administrativa, condição de vida, os dois viviam unidos um ao outro. Responsabilidade, o homem agora era responsável porque Eva foi tirada dele, no versículo de número 23. Né? E agora então ela se torna a auxiliadora que está ao lado do homem. Gente, é muito interessante isso. Eu estava estudando essa palavra dentro do hebraico e ela tem uma conotação muito pouco usada. Porque ela dá a ideia de ter algum problema entre o homem e a mulher. Quando fala que ela seria auxiliadora idônea, é alguém que tinha sido colocado contra. A ideia dentro do hebraico seria quase isso, colocou frente a frente, não do lado. A gente usa a palavra alguém colocado ao lado, que também é correto. Mas eu fui estudar um pouco para poder entender essa ideia do contra. E eu acabei entendendo da seguinte maneira que quero explicar para os irmãos. É alguém que vê de uma maneira diferente que o homem vê. Não significa uma inimiga do homem, mas alguém que vê algo de uma maneira diferente. Então, é alguém que tem opinião, que pode ser colocada ao lado ou contrária ao do homem. Porque muitas vezes nós achamos que a mulher é obrigada a concordar com tudo. E a Bíblia não fala isso. Tem algum lugar que a Bíblia fala que a mulher, a ser adjutora, ela vai concordar com tudo que o homem fala? Não. Então, essa auxiliadora, essa adjutora, é alguém que está contra, é que tem condições de contrapor as ideias, sabendo que a responsabilidade é de ambos, não é só de um. Muda tudo, né? Fica mais pesado para as mulheres agora. Agora eu me livro um pouco, né? Por quê? Porque não é, eu não concordo, não concordo, não concordo. Não. É trabalhar com a ideia sob governo, sob liderança do homem, mas com opinião, com condições de contrapor, de se colocar ao lado e dizer, olha, isso nem sempre é melhor. Eu já tive muitas coisas na minha vida que eu mudei porque minha mulher falou. Alguns eu arrependi por ter mudado.
e outras eu achei bom por ter mudado. Porque diz que tudo que ela fala está certo. Não é? Tem muita coisa que minha mulher falou errado e que ela teve que mudar por minha causa. E outras coisas que eu precisei. Então, essa é a ideia oposta ali, né? Colocado de frente ao homem. Tá bom? Então, agora, vocês vão, com esse pensamento, nós vamos começar o capítulo 3. Adão tem a mulher ao lado, com a sua própria opinião, com a sua própria capacidade de avaliar causas, ou seja, situações. Ele já havia falado para ela, porque o diálogo com a serpente percebe que ela já tinha conhecimento. Então, Eva assume algo de liderança, que é um erro. Porque a liderança Deus estabeleceu para quem? Para o homem. Deus tirou a mulher do homem. Então, da onde se origina, é onde se tem o cabeça. Então, Eva, no contraponto, aqui, toma uma postura de liderança errada. Mas não que isso seja um erro, ou seja, seja o pecado de Eva. Porque não tinha nada que impedia Eva dialogar, não tinha nada que impedia Eva tomar decisões, nada que impedia, a não ser ordens que haviam recebido. Então, versículo 1. A serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. A serpente aqui se tornou o símbolo na Bíblia de Satanás. Não é todas as vezes que fala da serpente, tá, gente? Tem momentos na Bíblia que fala da serpente, que é uma tipologia de Jesus Cristo, só para vocês terem noção. Então, nós temos que cuidar para não generalizarmos. Toda vez na Bíblia fala da serpente, fala de Satanás. Não. No deserto, quando foi levantada uma serpente numa construção que Moisés fez, representava tipologicamente o livramento da morte do povo de Israel, que era a tipologia de Jesus. Aquela serpente foi idolatrada, Deus mandou destruir. Porque o povo de Israel também gostava de adorar as coisas, né? Sem adorar a Deus. Como que eles eram idólatras, naturalmente falando? Então, aqui sim, um animal que recebe, que aceita o domínio de Satanás, e ele agora é usado para dialogar com Eva. Então, ele disse à mulher, é bem interessante, diálogo direcionado, não diálogo aberto, diálogo direcionado. Quando nós trabalhamos com diálogo direcionado, o que ele faz? Ele impede a participação do segundo personagem. Se, por exemplo, tivesse assim na Bíblia, a serpente mais sagaz, tal, disse, 2 pontos. Qualquer um dos dois poderiam responder. O diálogo direcionado foi o quê? Houve uma separação do homem para falar com a mulher. E isso, irmãos, eu posso fazer até aqui. Vou pegar o caso do João com a Gisele ali. Eu posso falar, João, a Gisele está do lado. Né? Eu posso falar, Lincoln, está do lado. Mas o meu diálogo direcionado exige a resposta de quem? Do Lincoln. Não pode ser da mulher dele. Então, quando a serpente faz isso, ela cria uma separação para que Adão não intervenha. E nós vamos perceber isso acontecendo na continuação do texto. Porque Deus fala para Adão, a mulher foi enganada, você não. Você era consciente, foi separado do diálogo, foi deixado de lado, o diálogo aconteceu tudo com a mulher, e assim então, algo que Eva foi enganada. Você não participou do diálogo. Você não foi o personagem primário, foi o personagem secundário. Lá no finalzinho, versículo 7, eu vou falar sobre isso. Está claro aqui, gente? Entenderam aqui? Porque se tiver alguma dúvida, é importante, porque esse parágrafo, até o versículo 7, é a essência da queda. É de todos os problemas que nós vamos perceber agora, que vai abrir, né, que vai desencadear quem nós somos. Ou seja, vai nos mostrar o porquê nos tornamos pecadores. Então agora, caminhando um pouquinho mais, ele lança uma pergunta. É assim que Deus disse? Pois não, vamos lá, é para isso mesmo. Enganada. Enganada. E eu vou mostrar qual foi o ponto que ela foi enganada. E Deus vai falar isso. Né? Por quê? Ele vai falar, ela foi enganada, você não. Porque primeiro, a ordem específica foi a Adão. Deus deu essa ordem antes de Eva existir. Então ele era responsável. Segundo, Adão não participou do diálogo. Então, por ele não ter participado, ele tinha que ter intervido e impedido. Porque ele era a autoridade. Então, de novo, o peso cai sobre o homem. Coitado do homem aqui, vai sair culpado.
e é culpado, entende? Ele é o culpado, não é Eva. Eva, ela errou nesse contexto, mas se Adão não tivesse comido, a maneira que Deus trataria com Eva, eu não sei. Mas o pecado entraria a partir de Adão. E foi a partir de Adão que ele entrou. E Deus julgou Adão por causa do pecado e, consequentemente, Eva. O julgamento inicia em Adão e depois para Eva, porque ele era o cabeça. Entendeu? Então, Eva, eu vou usar da seguinte maneira. A serpente pegou Eva porque era mais fácil convencê-la do que convencer Adão. Porque Adão era o portador primário da verdade, ou seja, da ordem, enquanto ela já era secundário. Ela não tinha ouvido de Deus, ela tinha ouvido de quem? De Adão. Então, porque Deus falou para Adão esta ordem, e nós não temos uma repetição na Bíblia, só aquela vez. Então, o portador primário é dono da verdade, o portador secundário é uma verdade possível. O que a serpente fez? Criou dúvida. É assim que Deus disse, criou dúvida. Não é o problema com Deus, é no que a serpente disse e no que Adão disse. É o golpe no relacionamento. Hoje, grandes conflitos de relacionamento, o que acontece? Exatamente dúvida em cima de dois padrões. Um que a sociedade diz, ou que os pais dizem, e o que o marido diz, ou que os filhos dizem, não é verdade? Cria esse desequilíbrio. Uma base disso. Pois não, né? Não, não tem problema. É para isso nós estamos aqui. Irmã, é assim, a gente... Sim, com certeza. Lógico, coloca em dúvida a verdade. Aham, certo. Não, eu entendi, eu só vou colocar o seguinte, irmã. O nosso contexto hoje, nós estamos num mundo de pecado. Então, até que dentro da igreja a gente pode pecar. Né? É muito fácil nós incorrermos em pecado, porque o pecado passou a dominar a raça humana, a mente humana, os impulsos, a sexualidade, o sentimento, tudo passou a dominar. Então, por isso que o texto da bem-aventurança, ele tem duas fases, o não e o é. Bem-aventurado o homem que não anda, não detém, não se assenta, mas depois ele fala, antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita, ele é como uma árvore plantada. Então tem o lado negativo e o positivo. Nesse contexto aqui, a autoridade estabelecida estava em Adão, que era um homem santo, sem pecado. Então, em outras palavras, a serpente foi para a roda dos santos. Não foi o santo indo para a roda dos escarnecedores. Entende? É a serpente que foi num ambiente de santidade, porque tanto Eva quanto Adão eram santos. Por isso que eu falo, agora aplicando para os dias de hoje, que nós também temos que cuidar. Porque até na roda dos santos, o diabo entra. O diabo entra. E ele vai fazer o quê? E ele vai tentar trazer dúvida. Foi o que ele fez. Né? Eu já sofri muito, já tenho bastante tempo de ministério. Como que a gente ouve as pessoas falando assim, mas o pastor pregou por minha causa. Quem que faz isso? Isso é o diabo. Eu preguei de fato para vocês, porque eu não prego para cadeira vazia. Eu prego para pessoas. Eu tinha um irmão que falava assim, pastor, sabe o que o senhor tem que falar para essas pessoas? Se a carapuça serviu, veste. Porque, gente, é para isso a pregação, para nos exortar a toda a verdade. Aí o diabo já põe na cabeça. Né? Se é para mim, então não volto mais. Então para que veio? Se veio, veio para ouvir a palavra. Então, dentro da roda dos santos, o diabo faz o quê? Lança dúvida. Então foi isso que a serpente fez. Porque Eva e Adão eram criados por Deus, estavam em comunhão com Deus, estavam em condições perfeitas ali, não tinha nada ruim. Ele chega e lança uma dúvida. É assim que Deus disse. A dúvida paira, primeira mão sobre quem? Sobre a comunicação de Adão, não é sobre a pessoa de Deus. Porque se Eva tivesse recebido a comunicação de forma primária, ou seja, ela recebeu de Deus, era uma coisa. Mas não, ela recebeu de Adão. Então agora o que ela pode dizer? Vou dar ouvido à serpente, para ver se o meu marido falou certo.
Dúvida do relacionamento. Gente, olha aqui o trauma começando do relacionamento. Todo mundo bate o pé querendo apontar para Deus, né? Não, o Adão foi excluído da conversa, a serpente lançou a sentença para Eva de uma informação que ela recebeu do marido, produzindo dúvida. Produzindo dúvida. Pois não, irmão? Depois a gente volta. Sim, começo da humanidade. Certo. Pessoas. Sim. Nós. Vai. Responda, foi uma palavra para cada pergunta. Irmãos, é por isso que Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O irmão, achei que o irmão ia fazer uma pergunta que não fez, então eu vou fazê-la, né? Que é assim, todo mundo vai ouvir. Eu particularmente sei que muitas pessoas não ouviram, morreram sem ouvir. Aí vem a segunda pergunta. Então, esses que morreram sem ouvir, foram para o céu, foram para o inferno. Se não aceitaram Jesus, foram para o inferno. Porque a salvação é só em Jesus Cristo. Aí vem, então Deus não foi injusto? Pera, vamos tentar entender a justiça de Deus na ordem correta, que é o problema da humanidade. Porque todo mundo quer que Deus aceite o que ele faz, não o que Deus quer. Né? Eu vou dar um exemplo muito simples. A casa do irmão, se chegar alguém que o irmão não conhece, e na porta da sua casa e bater no portão, o irmão é obrigado a abrir o portão para ele entrar? Não. Mas o irmão está sendo injusto, porque o irmão abriu para mim. Não, a casa é minha, eu abro para quem eu quero. Entende? Então, o destino da humanidade é o inferno, não é o céu. Então, a oportunidade de ir para o céu é daqueles que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A grande verdade é o seguinte, ninguém sabe o destino, mas sabemos que tem dois destinos, céu, inferno e céu. Então, eu creio que o céu é o melhor lugar, porque é isso que a palavra de Deus prepara. Mas, o ímpio sem Deus, para ele não tem definições do que é melhor. Então, se ele nunca ouviu do Evangelho, mesmo assim ele é indesculpável, porque ele já nasceu indo para essa direção. E, agora completando, os céus proclamam a glória de Deus. Então, testemunho de Deus existe em todos os lugares. Não tem como o homem falar-se ser, não, eu posso me justificar diante de Deus porque ninguém me falou. Aquele que Deus quer que ouça a palavra, vai ouvir, indiferente do que vai acontecer, vai ouvir. Vou contar uma história bem interessante para os irmãos. Um dia eu fui convidado por um amigo meu para visitar um senhor lá para baixo de reserva. Ele falou o seguinte, ele odeia crente, você nem fala que você é crente, porque senão ele vai te expulsar da casa dele. Ninguém fala de Deus para ele, e esse colega falou isso para mim. E eu falei, e agora? Sempre eu tenho tendência a pegar nas mãos das pessoas, falar que Deus te abençoe e tudo. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu fui, sabe como parece que estava acuado? Né? Cheguei na casa do homem, conversei, ele fabricava suco de maracujá maravilhoso. Comprei até uns maracujá dele. E fiquei, Senhor, eu não vou falar nada para esse homem, já que ele não quer ouvir. Né? Eu não vou falar nada para ele. E fiquei orando, e vim embora sem falar nada para aquele homem. Nada. E continuei orando, incomodado meu coração. Porque ele não aceitava ouvir nada de Deus. O irmão desse amigo meu faleceu no acidente de carro. Ele era tio desse amigo meu. E o que aconteceu? Chamaram para um velório, lá em Bela Vista do Paraíso. Quando eu cheguei, lotado o auditório, lotado. Caixão, um lugar vazio. Um. Do lado de quem? Desse homem. Eu falei, pronto, Deus arrumou um espinho para mim agora. Eu orei tanto. Irmão, passei a noite falando de Deus para ele. À noite. Amanhecemos o dia falando de Deus para ele. Porque Deus colocou um morto diante dele, que era o melhor testemunho que eu precisava de mostrar o destino da humanidade. E foi ele que falou. Eu orei por mais de meses. Não sei, precisou de morrer um da família para Deus abrir aquela oportunidade. Por que eu vejo que Deus fez isso? Não é que ele ia se converter. Ele se tornou indesculpável.
entende? Então, todos os homens são indesculpáveis. Todos são. Porque, de alguma maneira, Deus proporciona a revelação de quem Ele é. Agora, os que creram são salvos. Porque é o Senhor abrindo a porta da casa para quem o Senhor quer. É o seu amigo, abriu a porta. Fechou, não é injustiça. Porque a casa é tua, o direito é teu, a autoridade é tua e entra nela quem tem o sangue de Cristo. Então, por isso que nós queremos esse passaporte, né? Esse sangue de Cristo para entrarmos no céu. Então, os índios, não só os índios, existem muitos tipos de comunidades que não chegou ao Evangelho. E que nós não temos que olhar para Deus como sendo injusto, porque a condição natural dos homens é a condenação. A salvação, eu digo, é a sorte do cristão, né? A salvação é a oportunidade que Deus nos dá para mudar o nosso destino. Não é Deus definindo o destino, porque o destino já está definido com o homem no pecado. Certo? Já mudamos para a ramartiologia, hein? Vou trazer o seminário para cá. Livre. Cabe a Deus. Irmã, eu vou falar uma coisa assim, é brincadeira, não se ofendam. Eu só tenho certeza de uma pessoa que vai ser salva. Só de mim. Vocês têm que ter certeza de vocês, entende? Porque isso é bíblico. A palavra de Deus declara o seguinte: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, vamos levar o Evangelho, nós vamos viver em família, tudo. Mas eu não tenho condições de garantir a fé de ninguém. É cada um, por isso que fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, cada um será responsável. Leva o Evangelho. A pessoa ouviu, dali para frente, é ali Deus. Porque quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não somos nós. Entende? Exatamente, por isso que eu falo, eu só tenho certeza de mim. Eu conheço a história, irmã, eu trabalhei numa empresa, 24 anos, uma empresa de fábrica de boné, eu era técnico de informática deles. Eu vivia pedindo para Deus a oportunidade de falar de Deus no padrão da religião do patrão. E Deus não me dava oportunidade. Ou me dava e eu também não via, né? Porque às vezes é a gente que não vê. Um belo dia trocou meu celular. Daniel, o que você está fazendo? Estou aqui no seminário. Assim, você pode vir aqui? Estou com um problema aqui na empresa. Eu falei, pronto. No meio, né? Eu peguei e fui lá, cheguei lá. Não, é o seguinte, eu quero conversar contigo uma coisa. Eu acabei de vir de Aparecida do Norte. Ele tinha vindo de Aparecida do Norte. E eu vi isso lá. Bastante coisas, não quero falar no contexto, falar mal de religião, mas coisas características da religião de Aparecida do Norte. O que você me fala disso? Ele falou bem assim, na Bíblia não tem a história de umas pessoas que ficavam vendendo as coisas em volta do templo e Jesus deu uma surra neles? Ele falou isso para mim, irmã, eu passei o resto da tarde, eu não voltei. Então, tudo o que eu precisava de mostrar para ele, do caminho da salvação, eu mostrei. Não sei se ele se encontrou com Cristo. Entende? Agora, a parte minha eu fiz. E eu acredito que é isso que nós temos que orar. Para que Deus nos dê condições de comunicar a verdade. Porque é Deus que vai trazer a transformação. É que nós queremos ver isso aqui tudo cheio. Então, o que a gente faz? A gente já evangeliza, já quer que se converta, já quer trazer na igreja, já quer batizar, já quer que... Isso é o nosso próprio orgulho. Enquanto que, às vezes, Deus vai fazer o quê? Vai fazer com que nós trabalhemos de sol a sol, sem ver frutos. Porque quem está vendo é Deus. Então, o importante é lançar o pão sobre as águas, porque a seu tempo alguém o encontrarás. Vamos voltar para Gênesis? Senão eu vou ficar só no 2. Bom, vamos lá. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha que interessante, irmãos. A serpente não usou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não usou. Ela lançou uma dúvida. Não comerás de toda a árvore do jardim. Não comereis de toda a árvore do jardim. Em outras palavras, ela queria
que Eva saísse do seu anonimato. Ela lançou uma... Gente, como que o diabo é inteligente? Não é? Por quê? Se ele já lançasse uma sentença dizendo, ó, não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi isso que Deus disse, o que ele já criaria? Uma resistência. Por quê? Inicialmente falando, ela se sentiria inútil, porque ela já tinha a argumentação completa por parte da serpente. Nesse contexto, ela se sentiu importante. Eu sei coisa que a serpente não sabe. E aí começa o grau da queda. Então, não comereis de toda a árvore do jardim, respondeu-lhe a mulher. Agora entra a mulher. Eu sei mais do que a serpente. O orgulho já milita na base do conhecimento. Ela lança uma dúvida, ela lança um questionamento, sutil, tremendamente sutil, exclui Adão, nunca esqueça isso, exclui Adão. Lança uma pergunta sobre o que Deus falou. Por que estava excluído Adão? Porque foi Adão que comunicou a Eva. Fala, olha, não se pode comer. Gente, era o alimento deles. Não se pode comer de toda a árvore. Ele generalizou todas. Porque ele queria que Eva se sentisse importante na argumentação e mostrasse a sua fraqueza. E ela falou então no versículo de número 3, respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Gente, mais uma coisa interessante. Eva não foi objetiva na árvore. Ela foi uma árvore que está no meio do jardim. Tinha duas árvores em destaque no meio do jardim. Conhecimento do bem e do mal e árvore da vida. De novo, ela agora faz o quê? Mostra a ausência de pleno conhecimento. Em outras palavras, ela tinha o conhecimento melhor do que a serpente demonstrou inicialmente falando, mas ela mostra alguma coisa que trazia uma proibição de comportamento, de atitude. Dela não comereis e nem dela tocareis. Muita gente pega esse versículo e fala o seguinte, Eva já pecou porque ela mentiu. Deus não falou para ela não tocar. Gente, vamos lá. Muitas vezes nós fazemos certas sentenças para os nossos filhos que nós usamos da hipérbole, né? Vamos usar do exagero. Por que nós usamos? Como um método de proteção. Não é verdade? Como um método de proteção. Eu não tenho nenhuma proibição da parte de Deus de tocar, mas se tocar me induz a comer, é melhor que eu nem toque. Se tocar me induz a comer, é melhor que eu nem toque. Então não existe um pecado em Eva dizer, olha, dessa árvore eu não vou comer e nem quero tocar. Porque é uma maneira pela qual ela quis se proteger. E todo ser humano se protege. Todo ser humano se protege. Ou a gente fala, meu filho, não brinque com fogo que se queima. Ou a gente fala, meu filho não vai nem perto do fogo, porque é perigoso. Você pode cair no fogo e a coisa pode ser pior. Então, essa proteção não incorre em um pecado, porque não tem uma sentença de Deus que impedia ela proteger a sua opinião, a sua conduta. Não tinha. Né? Em outras palavras, vamos pegar outras sentenças. Né? Tem certas coisas que a Bíblia declara o seguinte, fugir do mal. Fala a palavra aí, lembra? Não. Da aparência do mal. Espera aí. Por que eu vou fugir da aparência do mal se não é pecado? Porque se eu estiver perto de algo que traz a ideia de que é pecado, eu posso incorrer no pecado. Então a Bíblia nos mostra isso. Se eu for pegar o texto que a irmã usou de Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho, não se detém, não para e não se assenta. Em outras palavras, a Bíblia está nos mostrando que o aproximar do problema nos faz assentar nele. Então não existe um erro em Eva dizer, eu não quero nem tocar. Não existe, porque não foi isso a proibição de Deus. A proibição de Deus estava em cima de quê? Não comer. Não comer. Certo? Costeleta.
Moralidade e imoralidade. Uhum. Se é judeu, com certeza, Torá. É. Leio, pelo menos assim. Leem, leem, leem. É. Mas é o que vai falar o texto. Você pode perceber que a sequência do pecado começou com os olhos. Pode perceber, nós vamos chegar ali já. Né? Só mais um pouquinho para a gente conseguir chegar ali. Irmãos, então é importante nós não tornarmos Eva pecadora antes da hora. Eva não se tornou pecadora antes de Adão comer do fruto. Porque a ordem foi dada a quem? A Adão, não a Eva. Então, lembremos bem disso. A ordem foi dada a Adão, não a Eva. E Deus vai falar isso. Por quê? Você vai perceber que Adão não questiona a Eva do fruto. Simplesmente ele pega e come. Mas vamos deixar isso para depois. Então vamos lá. Respondeu-lhe a mulher: da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. A sentença para que não morrais traz agora um ambiente de dúvida. Por quê? Deus fala, certamente morrerás. Eva fala, para que não morrais. Qual é a percepção das duas palavras sendo usadas ao longo do texto, dentro da ideia original? Uma era a morte imediata, Eva, e Deus a morte progressiva. Visto que Deus está trabalhando em dois padrões espirituais e naturais, Eva não conseguiu perceber isso. Então o que ela falou? Para que eu não morra. Em outras palavras, seria como um fruto que deixou de existir. Então, para Eva, aquele fruto podia ser venenoso para ela, podia ser mau, então não compra que você não morra. Essa foi a simples interpretação da palavra não morrais. É a morte física no ato imediato. Enquanto que Deus fala certamente morrerás, é a morte que vem sobre um processo que causaria a morte física e a morte espiritual. Tá bom? Então vamos caminhar. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, preste atenção nessa sentença, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Gente, o diabo fez uma jogada de mestre com essa sentença. Primeiro, um desafio à curiosidade. Eu ensino lá no seminário uma matéria que é esboço os esquemas, que uma das estratégias é criar criatividade para gerar curiosidade. Se você tem criatividade, você gera curiosidade. Se você gera curiosidade, você consegue ter constância. É os 3 Cs, né, que a gente mostra nesse processo. E o diabo usou exatamente isso. Ele foi muito criativo, criou em Eva uma curiosidade. Por quê? Porque quando ele fala, olha, vocês serão como Deus, qual que é a pergunta que você faz? Como quer ser como Deus? Você não vai morrer. Olha que estratégia. Deus está impedindo que você se torne como eles. Leia o versículo 22 aí, só para vocês levarem um susto. Versículo 22, alguém abre a Bíblia e leia para mim aí. 22. Complicado, né, irmã? A serpente falou e foi verdade. Bíblia. É Bíblia. Todo mundo pega e fala que a serpente estava mentindo. E agora a gente está lendo um versículo que fala que o que a serpente falou aconteceu. E o próprio Deus declarou que aconteceu. E não é um problema acontecer o que a serpente falou. É achar que vai deixar de acontecer o que Deus falou. Entenderam? A serpente falou uma coisa que Deus falou que aconteceu. O grande problema é achar que vai deixar de acontecer o que Deus falou. Então, quando Deus fala, certamente morrerás, isso vai acontecer. A serpente usou um argumento primário.
é certo que vocês não vão morrer fisicamente. Por quê? Porque Deus sabe que vocês vão se tornar como Ele, conhecedor do bem e do mal. Então, gente, eu orei por esse versículo há alguns anos na minha vida. Senhor, eu não estou entendendo. Para mim, a serpente é mentirosa. Como é que ela está falando a verdade? E eu briguei com Deus por muito tempo. Senhor, me explica isso. Até que eu pude entender que isso trata de um aspecto posicional. Em outras palavras, Deus, Ele conhece o bem e o mal pela sua soberania. Ele está acima de todas as coisas, então Ele conhece tudo. O homem conhece o bem e o mal pela sua experiência. Em outras palavras, ele foi criado por Deus no bem, agora ele cai no pecado, agora ele conhece o mal por experiência. Deus nunca se tornou pecador, nunca. O homem agora passa a conhecer o mal porque ele nasceu no pecado, mas ele conhecia o bem porque ele tinha sido criado por Deus. Então o texto nos mostra exatamente isso. Agora o mal passou a existir em alguém que não existia. Então o homem passou a ser conhecedor do quê? Do bem e do mal. Deus conhece o mal porque ele é soberano sobre todas as coisas. E ele sabe o que é o mal, a amplitude do mal, o que o mal causa. Mas o mal não lhe ataca. O mal não tem poder sobre Deus. Não tem. Então o versículo 22 está extremamente correto. E foi essa proposta que a serpente fez que trouxe tanta confusão, tanto problema, né, na mente dos nossos primeiros pais. Agora, para encerrar, gente, não vai dar para eu terminar tudo, mas para encerrar aqui rapidinho. Então, quando a serpente disse que a mulher, que os olhos se abrirão e seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, a serpente está lançando à mulher a mesma proposta. Vocês devem lembrar, nós estudamos o texto de Isaías e de Ezequiel, aonde um fala que como era o anjo e o outro fala qual foi a sua intenção. Qual foi a intenção de Lúcifer para ser... eu não estou querendo responder, né, mas eu estou tentando elaborar uma pergunta sem responder. Qual foi a intenção de Lúcifer que fez ele virar o diabo? Que fez Lúcifer virar o diabo? Ser igual a Deus. Em outras palavras, o que fez Eva e os nossos primeiros pais caírem em pecado? Querer ser igual a Deus. Exatamente a mesma proposta. A proposta do passado, onde originou a história do pecado, foi a proposta para os homens, onde entrou o pecado na raça humana. Sempre que as pessoas quiseram ser igual a Deus, houve uma catástrofe. Houve uma catástrofe, porque Deus é impossível alguém ser como Ele. E Deus não permite que isso aconteça. Então Deus julgou Lúcifer, se tornou o diabo. Deus vai julgar os nossos primeiros pais que vão cair e agora vão depender da graça de Deus para que possam ser salvos. Antes estavam debaixo da bondade e benignidade de Deus. Agora vão ter que caminhar debaixo da graça de Deus para receberem a salvação. Então, a mesma proposta, lembremos disso, que foi a proposta de Lúcifer, foi a proposta que ele propôs para Eva e Adão. Uma coisa interessante. Qual é o principal pecado que motiva todas essas ações dos homens, que leva a pessoa a desobedecer? É o orgulho. É a independência de Deus ou a tentativa de ser como Deus. É o orgulho. É a essência dos pecados. Então, Eva, eu posso ser como Deus? Então eu vou fazer isso. Duvidou da conversa, da informação do marido, aceitou a instrução da serpente, trouxe para ela uma probabilidade, que é o próximo versículo. Então essa probabilidade agora nós vamos deixar para a próxima aula, porque ela vai se dividir em 3 estruturas bem importantes para nós estudarmos. Então eu não quero começar, porque senão eu vou me delongar, porque ela vai ser vista lá na Epístola de João, a repetição exatamente dessa aqui, lá na Epístola de João, e na próxima aula nós vamos trabalhar com os irmãos. Alguma pergunta para eu parar por aqui? Você vai fazer o da aula? Então tá bom. Eu vou responder do versículo. Tá, eu vou responder. Deixa eu saber. Não. Não estava andando de bicicleta também, não. Não, vocês já estão querendo pôr culpa em Adão. Vai lá, termina, irmão.
Ele não estava descansando? Tava, o que foi a sugestão do irmão? Não entendi no final. Batendo perna, vagabundeando. Estava no shopping. Diz que mulher, o melhor lugar é o shopping, né? Foi nas árvores do shopping. Não, o texto, versículo 6, responde. Finalzinho do versículo 6. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Em outras palavras, a tradução melhor para esse texto seria assim: tomou, comeu, deu ao marido e ele comeu com ela. Em outras palavras, os dois estavam juntos. A única coisa que aconteceu foi aquele exemplo que eu dei no começo, por isso que eu dei o exemplo, que a serpente excluiu a participação do Adão. Ela direcionou o discurso para Eva. Ela excluiu. E Adão foi omisso. Esse é o pecado do homem. Ele devia ter intervido. E ele foi omisso. Então, a gente brinca, lógico, né, que a mulher está no shopping, o homem estava dormindo, a gente sempre brinca com isso. Né? Foi pescar e aí deixou ela tomar conta da casa. Né? Mas a grande verdade é que ele estava junto. E ele não interviu. E uma coisa, irmão, muito séria, pouco falada. Pouco falada. No texto, vamos voltar ali só para os irmãos entenderem. Olha só, o Senhor Deus, versículo 16, capítulo 2, desculpa. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Por que eu estou destacando isso? Porque se Eva tivesse comido, só ela, e Adão não tivesse comido, o pecado não entrava na raça humana. Deus agiria de alguma maneira específica sobre Eva, porque a ordem era específica para Adão. Então, nós não temos direito de dizer que a entrada do pecado na raça humana foi por culpa de Eva. A entrada do pecado na raça humana é por culpa do Adão, é por culpa do homem. Porque ele falhou na sua liderança, ele foi omisso, porque ele devia ter intervindo, né? E ele deveria não ter comido. Porque mesmo que ela já tivesse comido, ele não deveria ter comido, porque ele recebeu a ordem direta de Deus. Então é muito sério ali. E a tradução melhor, assim, até a tradução corrigida usa dessa maneira. E ele comeu com ela. Então mostra que ele estava perto, ele viu acontecendo, mas ele não interviu. Certo? Melhorou para a mulher ou não, irmão? Culpa do Adão que não deu umas varadas nela. Ficou, com certeza. Eu vejo assim, a gente brinca, né? Porque eu não gosto, irmão, eu não gosto. Se ela não estivesse no shopping, a gente brinca, o shopping porque é um jardim cheio de árvores, né? Cheio de coisas gostosas lá, né? Eu vejo assim, a Eva, por ser o elemento frágil e ser o elemento contraponto, que eu estava explicando no começo da aula, era mais vulnerável. Era. Então você percebe que quando Jesus fala que ela foi enganada, isso mostra uma vulnerabilidade comum do sexo feminino. A mulher é enganada mais fácil do que o homem. Não, pastor. Gente, vamos deixar as exceções. Nós estamos tratando do aspecto geral. Exceções é uma coisa. Lógico, tem mulher, às vezes, muito mais esperta, muito mais atenta do que o homem. Vê coisas que o homem não vê. Né? Mas a Bíblia nos mostra isso. Se tornou mais fácil, né, uma presa mais fácil. Para mim, a minha avaliação psicológica desse texto. Primeira razão, porque ela não recebeu a informação primária. Então, quando a serpente lança a pergunta para ela, não era Deus que estava em dúvida. Era a informação do marido. Era a informação do marido. Normalmente as pessoas não trabalham com isso. Gente, nós temos que entender isso. A dúvida foi lançada de forma primária em cima de quem? De Adão. Então, por isso que Eva foi enganada. Ele tirou o foco. A serpente é inteligentíssima. O diabo é inteligentíssimo. Certo? Né? E sem visão também. Não, e sem visão também, porque ela não viu a armadilha armada. Ela não viu. Adão viu e ficou calado. Então tem que dar uma pena ao Adão. Porque ele era consciente do fato. A argumentação foi em cima de quê? Foi em cima de um elemento. E Deus fala, ele não foi enganado. Então ele sabia que o que iria acontecer não era o que estava se imaginando acontecer por Eva.
Ele não interviu. Então, tem um livro, eu gosto muito desse livro, é um livro para homens, que chama O Pecado de Adão. E ele trabalha sobre esse texto, mostrando o quanto que nós, homens, cometemos esse pecado. Porque às vezes vemos, uma situação que temos que agir e preferimos ficar calado. Achamos que o tempo resolve. Adão não resolve. Não, algumas situações o tempo revela a verdade, mas não é que ele resolveu. Né? Porque ele diz que o tempo é o senhor da verdade. Né? Isso é uma coisa que de fato o tempo nos mostra. Mas naquele contexto, não. Naquele contexto o tempo levou à ruína. E agora a gente vai perceber no capítulo 4 que logo essa ruína ela está muito perto de Adão. Porque já vem a incorrência de Caim. Então, o mal que havia sido dito que não aconteceria, agora se vislumbra aos olhos deles, na própria casa. Então, agora vai começar a perceber o quanto que o mal passou a fazer parte da consciência humana, ou seja, da mente humana. E o homem vai caminhar movido pelo mal, não pelo bem. Por quê? É até uma tendência comum, até a gente fala muito isso dentro de aconselhamento. Né? As pessoas, elas tendem a avaliar as outras não pelo bem, sempre pelo mal. Os riscos, hoje mesmo teve uma pessoa que falou assim, não, se eu desconfiar de uma pessoa, acabou. Por quê? Porque nós sempre estabelecemos uma base de verdade no mal e não no bem. Né? Sempre, infelizmente é assim. Assiste o jornal. Você vê quantas notícias boas e quantas ruins? Só ruim. Porque a base moral do homem é no mal. Você tem interesse de saber o mal que está acontecendo, não o bem. Né? Notícias boas, eu me lembro, eu assinava uma revista, Scientific American, uma revista extraordinária, muito boa, que mostra certas descobertas científicas no mundo. Parou de ser publicada. Por quê? Pouca gente dá valor para saber as coisas boas que estão acontecendo. Pouca gente. Aí revistas que não têm valor, publica-se. Até a próxima, gente. Tudo claro? Então nós vamos parar nessa tríplice expressão que leva a pessoa ao pecado. Gente, isso é muito bom. Né? Só lendo de forma bem rapidinho o texto ali. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tríplice sentença que leva uma pessoa à ruína. Os olhos sem mordaças, sem controle. Sentimentos que só buscam satisfação agradável e entendimento de algo que nós não conhecemos. Virá o que aconteceu conosco. Que Deus abençoe, vamos orar? Senhor, obrigado, muito obrigado por esse tempo maravilhoso com a Tua palavra. Nós te pedimos, tenha misericórdia, não permita, ó Pai, que a nossa mente seja levada a procurar inocência no ser humano. E nem queremos culpar os outros, porque cabe a nós realmente confessarmos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, para experimentarmos a vida eterna. E todo este mal que passou a dominar a humanidade, sejamos livres dele, porque todo esse mal caiu sobre Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque Ele pagou o preço. Ele verteu o sangue e Ele tomou o meu lugar. E agora nós podemos declarar diante do Senhor, somos salvos em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, e ajude-nos, tenha misericórdia. Nos dê descanso desta noite e a continuação dessa semana sob a provisão do Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Irmão, só um aviso rápido. No domingo, dia 12, né, eu estaria domingo agora colocando nosso calendário. Domingo, dia 12, nós teremos a programação aqui especial com o Teatro do Maranata, trazendo uma peça sobre o mundo invertido. Convide amigos, filhos, irmãos, colegas, para que nós tenhamos a nossa igreja aqui cheia, né, se Deus assim permitir, que Ele queira, façamos nossa parte, né, para que esse seja um momento, é uma peça de desafio, de transformação, de conversão, de comprometimento. Eu vou fazer, vou colocar. Domingo que vem. Aí eu preciso te falar com o Aldenir, já falei com ele hoje, só sobre a questão do tema da mensagem para saber os hinos, né? Que aí já entra em contato direto com ele, que aí já fica tudo certo. Tá bom? Que Deus abençoe.